Vocês devem ter visto que na última sexta-feira foi publicada a Lei Complementar número 214, a lei complementar que finalmente regulamenta a nossa reforma tributária. E desde então, eu tenho visto muitos influenciadores e também muitas manchetes falando que nós teremos uma nova tributação, uma nova taxação sobre os fundos imobiliários e também os FDICs e os FIAGROS. Portanto, eu, por ser investidor, notei o desespero de vocês por não ter onde buscar informação oficial e informação verdadeira para saber como esta reforma tributária afetará os rendimentos dos seus investimentos. Antes de mais nada, nós temos que compreender que esta reforma tributária, ela visa afetar apenas os tributos incidentes sobre o consumo. Por que eu digo isso? Porque no Brasil, o nosso sistema tributário, ele é dividido em duas grandes formas de tributação. Aqueles tributos que incidem sobre as operações de renda e de patrimônio, aqui eu posso citar imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos IPVA e IPTU, que de alguma forma incidem também sobre patrimônio, e o ITCMD, que é o imposto incidente sobre operações de transferência. Por outro lado, nós temos os tributos incidentes sobre operações de consumo. O que são operações de consumo? Operações de circulação de mercadorias e operações de prestação de serviço. Isso é caracterizado como consumo. Estes tributos que incidem sobre estas operações são os tributos que serão alterados com esta reforma tributária. Portanto, uma primeira distinção aqui que nós já vemos. A reforma tributária não altera os tributos sobre a renda e sobre o patrimônio. Esta reforma tributária altera os tributos sobre o consumo. Quais que são esses tributos sobre o consumo? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ISS, Imposto sobre Serviços, IPI, PIS e COFINS. Esses são aqueles tributos que incidem sobre o consumo e, portanto, são os tributos que serão alterados e até mesmo extintos com esta reforma tributária. Quais serão os tributos que darão lugar a estes tributos que eu acabei de citar? IBS e CBS. É por isso que nós chamamos de IVA dual, porque dois tributos tomarão o lugar de todos aqueles que nós conhecíamos. Portanto, aqui num primeiro momento, nós já vemos que muito daquilo que estão veiculando, de que é uma taxação sobre os dividendos dos fundos imobiliários, nós vemos que isso já é mentira. Por quê? Os dividendos nada mais são do que uma forma de rendimento, uma forma de transferência de patrimônio de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, que de alguma forma estaria acarretando um aumento de patrimônio da pessoa física e, portanto, ele é regulamentado pelo imposto de renda. Portanto, se houvesse alguma modificação sobre os dividendos, esta modificação deveria acontecer na lei do imposto de renda. Porque hoje, na lei do imposto de renda, existe uma previsão de que os dividendos são uma forma de rendimento não tributado. É por isso que quando vocês preenchem a declaração anual de imposto de renda, vocês vão lá na seção de rendimentos não tributados e colocam tudo aquilo que vocês receberam a título de dividendos. Portanto, os dividendos apenas poderiam ser modificados por uma reforma no imposto de renda, na lei do imposto de renda. Como eu expliquei para vocês, esta reforma tributária, ela não altera os tributos sobre a renda e sobre o patrimônio. Ela altera apenas os tributos sobre o consumo. Portanto, qualquer pessoa que está falando que os dividendos dos fundos imobiliários serão taxados está desinformada. Portanto, nós temos a primeira distinção fundamental. Não há que se falar em taxação sobre os dividendos. Portanto, o que é que está sendo veiculado? Bem, aqueles impostos que nós tínhamos sobre o consumo, que eu descrevi para vocês, eles descreviam os verbos, ou seja, eles descreviam os fatos que geravam o dever de recolhimento de tributos. Nestes fatos, que é o que nós chamamos de fatos geradores ou fatos jurídicos tributados,
neles não estavam descritos, melhor dizendo, as operações dos fundos imobiliários. Portanto, por uma ausência de previsão dos tributos antigos, os fatos geradores, que de alguma forma são as operações dos fundos imobiliários, não eram tributados. Por outro lado, com esta reforma tributária, estes novos 2 tributos que tomaram lugar destes anteriores, eles têm a descrição das operações dos fundos imobiliários como operações que são tributadas. Portanto, apenas a título de exemplo, se nós formos lá no artigo 252 da Lei Complementar número 214, que é a que foi aprovada e publicada, ela descreve fatos geradores como, por exemplo, transferência, alienação ou aluguel de empreendimentos imobiliários. De alguma forma, isso estaria enquadrado naquelas operações que são desempenhadas pelos fundos de tijolos, por exemplo. Alguns fiagros, já que eles constroem e alugam estes imóveis para produtores rurais, para empresas rurais, enfim. Portanto, nós vemos que nesta reforma tributária estão descritas as operações dos fundos imobiliários como operações onde incidem estes novos tributos, IBS e CBS. Portanto, se por um lado os tributos de antes não previam tributação sobre essas operações, estes tributos novos estão previstos para incidirem sobre essas operações dos fundos imobiliários. Portanto, aqui nós fazemos uma distinção primordial sobre taxação de dividendo e taxação de operação. O que nós estamos falando é de tributos que incidirão sobre a operação dos fundos imobiliários. Isso é importante para você saber o momento onde esses tributos incidirão. Quando nós falamos de tributos incidentes sobre a operação, ela incide lá no começo da operação. Quando nós falamos de alguma forma de impostos, de tributos que incidem sobre dividendos, eles incidem no final da operação, portanto sobre o líquido. Tá? Agora, o que de fato que nós temos na mesa e que nós podemos discutir hoje? Pouca coisa. Por quê? Não é possível nesse momento fazer a previsão de quanto da receita dos fundos imobiliários será afetada, porque nós não temos ainda a alíquota. Esta reforma tributária foi uma reforma feita de forma segmentada, ou seja, os congressistas dividiram em segmentos, em vários compartimentos para serem aprovados conforme era possível dentro do Congresso. Portanto, o projeto que nós temos aprovado hoje e que, portanto, se tornou uma lei, ele apenas regulamenta os dizeres gerais sobre a reforma tributária. Ele ainda não regulamenta qual vai ser a alíquota incidente sobre essas operações. A única informação que nós temos são informações de bastidores, aquilo que se discute por trás das cortinas, que nós temos hoje uma possibilidade de uma alíquota de 28%. Bom, então quer dizer que a receita dos meus fundos imobiliários vai ser tributada em 28% do que ela já é? Não é tão simples assim. Por quê? Esta reforma tributária, ela de alguma forma cria o mecanismo de tributação e compensação de tributos, de forma que todos os tributos que já foram incidentes sobre a cadeia anteriormente, eles poderão ser compensados por meio de créditos. É o que nós chamamos de creditamento integral. Tudo que já foi pago na cadeia de impostos poderá ser creditado futuramente. Então, não é simplesmente pegar a receita dos seus fundos imobiliários e jogar 28% em cima daquilo. Nós teremos que fazer a compensação com os tributos, ou melhor dizendo, a compensação com os créditos que foram gerados. Esses créditos, inclusive, poderiam ser repassados aos clientes dos fundos imobiliários. No entanto, nós não sabemos ainda como será a regulamentação da utilização desses créditos. Portanto, nós não temos como fazer cálculos e projeções para saber qual será a alíquota efetiva, porque uma coisa é nós discutirmos uma alíquota geral, que seriam possivelmente esses 28%.
Outra coisa seria nós discutirmos a alíquota efetiva, que é aquilo que ao final das deduções e compensações seria a alíquota incidente sobre a operação, que é de fato onde machuca no bolso, que é de fato o que tem que ser pago pelas operações. Nós não temos como fazer isso porque nós não temos a regulamentação específica dessa reforma tributária, nós não temos a regulamentação da compensação de créditos, então nós não sabemos como será isso, nós não sabemos sequer se esses créditos poderão ser aproveitados, por exemplo, por produtores rurais. Se sim, os fiagros seriam beneficiados. Então, ainda nós temos muitas hipóteses que dependem de regulamentação maior no Congresso Nacional. Além disso, esta reforma tributária, apesar de já ter sido aprovada e já estar em vigência, ela apenas começa a, de alguma forma, praticar efeitos no mundo real a partir de 2027, onde alguns tributos já são extintos e começa um escalonamento, pois esses novos tributos começam a entrar em vigor aos poucos, a alíquota vai aumentando conforme o tempo vai passando, de forma que ele se torna um tributo mais razoável, por assim dizer, a partir de 2029, com a sua implementação integral, se não me falha a memória, a partir de 2033. Portanto, este ano de 2025, nós ainda teremos a regulamentação, o andamento da regulamentação de como vai se dar a incidência desses tributos. Portanto, ao meu ver, tomar qualquer atitude como investidor nesse momento seria uma atitude muito precipitada, porque até mesmo esta situação que nós temos hoje pode ser modificada caso o Congresso entenda por derrubar o veto do presidente da República. Penso que derrubar esse veto será uma tarefa bastante difícil, porque precisa de um quórum mais específico. No entanto, acredito que possam haver novos projetos que possam reinserir, de alguma forma, os fundos imobiliários enquanto isentos da incidência desses novos tributos. Além disso, nós dependemos da regulamentação de como se dará a compensação dos créditos tributários, o que é primordial para sabermos a alíquota efetiva que será paga pelos fundos imobiliários. Portanto, a minha recomendação nesse momento é que vocês não tomem nenhum tipo de decisão baseada nesta informação, que carece de maior regulamentação. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, eu sugiro que você compartilhe com seus amigos que investem em fundos imobiliários para que eles fiquem um pouco mais tranquilos e que também acompanhem as minhas redes sociais, pois eu tratarei esse tema sempre que houver novas atualizações. Eu tenho também um canal no Instagram, onde eu sempre trago insights sobre investimentos. Eu vou colocar aqui para vocês, mas é @zuco.invest. E qualquer coisa eu fico à disposição.